E aí, Abner Santana, e hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho experimentado com esse novo treinamento, essa nova periodização para maratona, e o que eu tenho percebido e como eu tenho sentido diferença, principalmente nos treinos longos, e quais são as minhas expectativas do que eu estou fazendo agora, qual é o período do treinamento. Então, vou dar uma lapidada e vou falar um pouco sobre isso e como tem sido esses dias malucos que eu tenho corrido 40 quilômetros, tenho feito longos de 40 quilômetros, tenho corrido 30 de manhã, depois corrido mais 10 à tarde, ou começando fazendo 5 quilômetros só pela manhã e depois fazendo 35 à tarde. Então, são dias bem exaustivos, bem complicados na questão de nutrição, recuperação e continuar treinando bem, porque no outro dia eu ainda vou treinar. Então é isso que a gente vai falar hoje e espero que vocês gostem. Let's go. Eu vou começar falando então especificamente do treino de hoje, que foi um treino aí de 40 quilômetros. Eu aproveitei do treino do Vitão, que é meu amigo aí que sempre está comigo nas seladas, nas loucuras. Já faz um bom tempo que a gente é amigo, com certeza você já viu algum treino com ele aí no canal. E então ele tinha 24 quilômetros, faz um aquecimento e depois tinha bloquinhos de 15 minutos de estímulo com 5 minutos de pausa, eram 3 blocos assim. Então eu comecei correndo antes dele chegar, fiz 5 quilômetros para me aquecer, e aí depois eu fiz o aquecimento dele, e aí depois eu comecei a fazer esses bloquinhos. Na parte forte aí do treino, que é esse bloquinho de 15 minutos, a gente correu na casa mais ou menos de 3,50, 3,55 algumas vezes. Estava ventando bastante hoje, já deu aquela mudada no clima, tá mais frio também, então tem esse aspecto todo para encarar. E eu fechei esses 40 quilômetros correndo a 4,4 por km aí de média, então foi um treino consideravelmente tranquilo e na minha zona aeróbica. Então é uma zona que eu estou desenvolvendo economia e é confortável correr. Um aspecto que eu quero colocar à tona e mostrar para vocês qual a importância desses treinos longos e o que eu tenho mais gostado desses treinos longos confortáveis é que está sendo mais difícil de bater no muro. Eu tenho praticamente pulado o muro, como eu tenho brincado comigo mesmo, porque o muro não existe nessa distância, nessa intensidade. Porque meu corpo consegue se recuperar, meu corpo tem uma boa economia e eu estou nutrido o suficiente para não ter uma quebra, para não ter uma dificuldade extrema, como é o que acontece na maratona, quando você está correndo em alta intensidade, fazendo o seu melhor tempo, buscando o seu RP. Então essa característica desse treinamento de correr de 10 a 20% mais lento nos longos está promovendo uma grande capacidade aeróbica. Eu tenho percebido que minha frequência está melhor, meu VO2 máximo está bem perto do que eu já tive, que eu já alcancei fazendo testes em laboratório, espiroergométricos, então dá para ver que a evolução está acontecendo, e tudo porque eu tenho treinado mais leve. A coisa que eu sempre percebo é que quanto mais leve eu treino, mais confortável fica treinar e mais eu evoluo, e mais eu sinto essa confiança que eu consigo correr rápido. Então não tenha medo de treinar leve, treine leve, que existe mesmo um grande ganho treinando leve, treinando de uma forma prazerosa. Você não precisa viver se estressando, não precisa viver no limite, você precisa ter um equilíbrio consistente para conseguir desenvolver velocidade, para conseguir desenvolver ritmo, resistência, e é isso que a gente quer. O que tem acontecido com isso é que o Abner tem corrido muitas vezes 40 quilômetros no dia, seja de forma única, num único treino longo, ou simplesmente fazendo 2 períodos, e principalmente correndo 35 quilômetros, e depois correndo mais 5 quilômetros, ou correndo 27 quilômetros, depois correndo mais 13 quilômetros, e tem sido uma experiência confortável, e eu tenho sentido que minha recuperação está melhor do que antes e mais fácil para recuperar, porque eu preciso ter uma boa recuperação, porque logo em seguida eu vou continuar treinando, tem treino no próximo dia, eu tenho uma planilha para seguir, eu preciso estar apto para isso. E semana passada eu fiz 2 dias de 40 quilômetros, mas não é para fazer isso, tá? Não faça isso. Isso aconteceu porque eu não consegui treinar do jeito que eu queria na semana por conta do meu trabalho, que teve uma catástrofe e o Abner teve que ir lá resolver o problema. Tive que ir mais cedo para a empresa, então não consegui correr a quantidade que eu corro normalmente pela manhã, então eu corri mais à noite depois que eu resolvi o problema. E a experiência que eu tenho tido
é essa mesmo, que eu vou correndo tipo 28 quilômetros e ainda estou me sentindo muito bem. Eu corro até os 32 para começar a sentir algum problema, alguma dificuldade que eu preciso me concentrar, focar mais na minha mecânica e continuar correndo. Isso é resistência. Então, nesse momento, eu estou completamente resistente. Eu consigo correr aí facilmente 40, fazer uma maratona e não sofrer muito correndo nesse ritmo confortável aí de 4, 4,10, 3,50. E minha frequência tem ficado muito boa também, como eu já falei. Então, um aspecto que agora, essa é a parte da periodização chave, é desenvolver velocidade. É a hora que eu vou começar a fazer mais treinos limiar, e algo bem interessante dessa periodização também é que o treino não muda muito, mas o que vai acontecer? Durante os treinos longos eu vou ter blocos cada vez mais longos, correndo no limiar, correndo próximo do ritmo de maratona, correndo no ritmo que eu quero fazer na maratona. Então o desenvolvimento ainda não é absurdo, não é como Jack Daniels, como o treinamento que eu fazia anteriormente. Você não fica pressionado sempre buscando a velocidade e sempre tendo que correr forte a todo momento. Algo bem interessante, eu acredito que vai dar certo esse treinamento, estou com uma grande expectativa, principalmente porque eu me sinto mais confiante correndo assim do que antes. Então, tem sido semanas muito boas. Semana passada eu corri 175 km, foi o maior volume aí semanal, como eu já comentei. E para quem me segue no Strava, no Instagram, eu tenho falado bastante sobre isso. Foi o maior volume semanal do ano, da minha vida, durante todo o treinamento. Eu já fiz semanas de 200 quilômetros, mas foi mais do que um desafio, do que um treinamento específico, treinando realmente para alguma coisa. Então esse é o maior volume, e para você ver, são 5 anos treinando para chegar nesse tanto de volume. Não é da noite para o dia, não é fácil aguentar e resistir todo esse volume. Mas essa semana, que eu diminuí aí 10 km, corri só 165 km, foi completamente mais fácil, confortável, e na grande maioria dos dias eu me segurei para não correr mais. Eu corri só o que precisava, só o que estava lá dentro da distância. Eu tinha mais tempo de treino, tinha mais tempo que eu poderia executar o treino, mas eu ia passar muito do volume. Então eu fui segurando porque eu estou mais rápido, e isso é interessante também. Então é um aspecto muito louco, e isso é muito importante para a maratona. Volume é importante, é fundamental, é a base aeróbica, é correr leve, é correr confortável. E eu tenho sido bem específico e tenho sido intencional, principalmente no Instagram, porque eu posto todos os meus treinos praticamente que eu estou fazendo. E quando é um treino que é para ser completamente leve, fácil, eu tenho frisado e mostrado ali, ó, a frequência está completamente baixo. Então é isso que você tem que buscar, correr de uma forma confortável para desenvolver essa zona Z1 e Z2, que é a coisa mais importante para você ter um grande motor aeróbico que dá conta de correr rápido e ainda ficar na zona aeróbica, sem entrar na zona anaeróbica quando você está fazendo muita força. Então é muito interessante, e esse é o desenvolvimento. E se você tiver dúvida sobre isso, tiver pergunta, pode mandar aqui, pode mandar no Strava, pode mandar no Instagram, onde você usar, e que eu vou te responder. Pode ser que eu demore, dependendo do que estiver acontecendo na minha vida naquele dia, mas eu te respondo com certeza. Beleza? É isso. Muito obrigado a todos. Tamo junto, vamos correr, vamos viver a corrida, que é a coisa mais prazerosa que existe. Um abraço e fui! Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8 will today